Olá, amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos. Hoje, dia 9 de outubro de 2023, a gente vai fazer um bate-papo, uma entrevista especial sobre um assunto que está sendo falado muito aqui no estado de Pernambuco. Não é live on, eu estou brincando com live off, porque a gente já está aqui trazendo o nosso convidado, que a gente bateu um papo e vocês vão assistir agora, que é o Marino Abreu, presidente do Conselho do Santa Cruz, e a gente vai falar sobre a SAF do Santa Cruz. Tem muitos panos para manga e tem muita coisa para a gente conversar. Antes de a gente conversar sobre esse assunto, eu pedi para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e marquem sininho, porque quando tiver vídeo novo por aqui, vocês são notificados. A gente vai começar o bate-papo, espero que sem nenhum acidente, para que não haja nenhum tipo de confusão aqui auditiva no nosso bate-papo. Comigo, nessa conversa com o Marino, Mavian. Olha que coincidência, a gente vai falar sobre Santa Cruz e o nome do Mavian é Mavian da Cruz. Mas eu acho que ele assina como Mavian Barbosa. Eu estou certo ou estou errado, Mavian? Tá certíssimo, Marcelo. Um prazer, obrigado aí pelo convite. Um abraço, Marino. É Mavian da Cruz Barbosa, mas aí eu deixo da Cruz e uso só o Mavian Barbosa. Mas uma coincidência legal, não tinha pensado por esse lado. Um prazer estar aqui. Vi aqui Obrigado, seu nome, eu associei. Marino, muito obrigado por aceitar o convite. A gente tentou várias vezes fazer esse bate-papo, mas chegou o dia. Tudo bem? Marcelo, obrigado pelo convite. A gente, como você disse, estava tentando, mas os últimos 3 meses, eu acho, os últimos 2 meses, Santa Cruz está todo dia uma coisa diferente que acaba realmente atrapalhando minha agenda. Então, por isso que a gente teve essa dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, agradeço o espaço. Mavian, obrigado por participar também. Estou aqui para esclarecer tudo que eu puder. Na verdade, não é a cada dia que muda alguma coisa em Santa Cruz, é a cada hora. O negócio é sério. Aliás, eu queria conversar com você, antes de a gente focar um pouco na SAF. Você vem da gestão, você era já presidente do conselho na gestão do Joaquim Bezerra, né? Você estava na chapa. A gente até teve pouco contato, mas ainda cheguei a trabalhar como assessor do grupo. Rapaz, por quê? Aí eu quero te perguntar como torcedor, antes de a gente focar na SAF. Aí eu passo até a bola para o Mavinha perguntar sobre isso. Mas eu tenho uma super curiosidade de fazer essa pergunta para quem está dentro. Por que no Santa Cruz é tanta confusão para se tomar um rumo de uma coisa que é positiva? E todos nós sabemos que não é só o Santa Cruz. Todo clube que está numa situação crítica financeiramente precisa da SAF. Hoje é a realidade. Hoje a gente precisa disso para respirar. Mas por que tanta confusão assim? E olha que eu sempre, quando toco nesse assunto de confusão de Santa Cruz, essas polêmicas todas, você vê o processo que foi o Santa. Entrou Joaquim Bezerra como uma coisa revolucionária, algo diferente e tal. Não deu certo, por inúmeros motivos. E voltou o Antônio Luiz Neto, que foi colocado afastado como um cara incompetente, vamos dizer assim. E aí eu estou colocando como foi colocado na situação. E volta o Antônio Luiz Neto, e agora o Antônio Luiz Neto sai de novo, enfim, toda essa confusão. Na tua ótica, por que o Santa Cruz vive essa estrada tão conflituosa para se tentar sair de uma tempestade? Porque eu creio que toda tempestade, que quando você sai de uma tempestade, vem o sol, mas do Santa Cruz parece que a tempestade não tem fim, né? Não, de fato, Marcelo. Também, assim, eu vou falar um pouco do que eu vivi, não colocando isso como a verdade da história do Santa, mas pelo que eu vivi nos últimos anos e o que eu sinto nos últimos anos, respondendo a sua pergunta. Santa Cruz, às vezes, ele tem um problema de que, por exemplo, a oposição ali, como Joaquim Bezerra, ganhou, mas alguns grupos políticos que um dia fizeram parte e não estavam naquele momento, isso sem tirar a parcela de culpa da gestão Joaquim, tá? Não estou dizendo que foi isso, mas isso contribuiu de alguma forma, ainda que no nível pequeno, mas contribuiu. Ele não deixa você governar, digamos assim. Eles continuaram atuando nos bastidores para que aquela gestão não tivesse sucesso, seja por protestos que nunca existiram antes e passaram a existir, seja por contratos deixados bastante maldosos,
que comprometiam receitas, por receitas antecipadas, por tudo, por tudo. Então, assim, naturalmente, quem assume Santa Cruz, ele pega uma terra arrasada. Então, sempre é um pouco muito complicado. Então, e por escolhas de nossos dirigentes, muitas vezes. Por exemplo, hoje a SAF, ela se torna um grande problema, ela é uma grande discussão no Santa Cruz, simplesmente por uma escolha do antigo presidente, Antônio Luiz Neto, de tirar do sócio o poder de referendar ou não. Bom, hoje a grande confusão da SAF, ela gira em torno disso. E, naturalmente, também aquela situação do Santa Cruz, ele sempre teve muita dificuldade, todos os dirigentes que passaram, em compartilhar o mínimo de informação possível. Qualquer tipo de informação é sempre muito sigilosa, então, naturalmente, ela dá brecha para ilações e suposições. Então, essa SAF, ninguém sabe o que é, ninguém sabe quanto é, ninguém sabe quem está à frente, não tem um mínimo de diálogo, só há 2 anos que se fala, está próximo, está próximo, está próximo, está próximo, e nunca se apresenta. Faz 2 anos que o discurso é o mesmo, e está muito próximo. E essa questão de tirar do órgão coletivo, seja o conselho, seja uma Assembleia Geral, o poder de referendar. Então, isso se tornou, de fato, uma grande celeuma. Porque todos os clubes que passaram por SAF, por um processo de SAF recente, todos eles ou passaram pelo conselho, ou passaram pela associação, pela Assembleia Geral, ou passaram pelos dois, conselho mais associação. O Santa Cruz foi o único que disse assim, não, vai ser na minha caneta e pronto. E, naturalmente, e a resistência a mudar isso dá brecha para você desconfiar de qualquer coisa. Então, por isso que se tornou essa grande celeuma. Pelo menos é a minha leitura e é o que eu sinto quando eu converso com o torcedor, quando eu converso com os conselheiros. E, então, pelo menos eu, Marino, venho sempre lutando para isso. É que passe pela Assembleia. Eu acho que é o básico. Marino, justamente diante disso, do que você falou, e Marcelo também, de tudo ser tão complicado nas discussões do Santa Cruz, a gente está acompanhando isso nas últimas semanas, né? E o torcedor ele fica com várias dúvidas, né? Na dúvida do que é a SAF do Santa, da proporção que tem ou do que não vai ser. No meio disso tudo, o principal produto, o principal ativo do Santa, ele fica meio perdido, né? E até para ajudar o torcedor nisso tudo, qual seria o teu papel nessa discussão, no dia a dia? Qual é o teu papel? Você citou agora que hoje o Santa retira do sócio, retira do torcedor a possibilidade de escolher ser SAF ou não, como é em outros clubes, mas nesse processo de discussão de uma SAF, que a gente já vem discutindo há muito tempo no Santa Cruz, mas a gente não sabe hoje, de fato, quando, valor ou quem. Qual o teu papel na prática, legalmente? O que é que se pode ser feito na tua função para trazer informações ou o que você está fazendo na prática nessa discussão da SAF, até para que o torcedor possa entender, né? Porque a gente ouve tantas palavras nas últimas semanas, como eleição, SAF, renúncia de presidente, o torcedor acaba se confundindo um pouco. Então, na prática, qual seria o teu papel nessa discussão da SAF? O que é que poderia ser feito? Mavião, eu tenho, na verdade, 2 papéis nessa situação. Eu tenho o papel de presidente do conselho, aquele que vai me limitar legalmente, juridicamente, e tenho o papel presidente do conselho como agente político. Então, naturalmente, como agente político, a gente não vem deixando esse tema morrer. A gente vem fazendo pressão política, no sentido para que passe pelos sócios. O antigo estatuto, antes de Antônio alterar em maio de 2022, esse poder ele era do conselho, tá? O presidente negociava e vinha para o conselho. E Antônio alterou o estatuto para que ficasse só na mão do presidente executivo. Então, a gente quando foi lutar, a gente nem lutou para restabelecer esse poder do conselho, não, a gente lutou para que esse poder fosse direto para a Assembleia. E a gente, como agente político, naturalmente, a gente deixou esse tema aceso e continuou lutando e colocando em pauta. E acho que, de alguma forma, surtiu efeito, porque o pouco que os advogados falaram, o pouco que os advogados do clube falaram é que, diante de toda a celeuma que foi criada, os próprios investidores estão fazendo essa exigência de que conste no contrato que obrigatoriamente tem que ter
chancela da Assembleia Geral. Então, se de fato isso for verdade, eu acho que é uma grande conquista para o Santa Cruz. E legalmente, a gente vinha fazendo o nosso papel, a questão jurídica, o nosso papel de fiscalização dentro daquilo que nos é fornecido. E os conselheiros juntos se juntaram e convocaram a Assembleia justamente para alterar o estatuto, e a gente deu todo o suporte para que essa Assembleia acontecesse, mas infelizmente, por diversos fatores jurídicos, na primeira vez ela foi cancelada judicialmente, e agora, por um atraso na lista de sócios e várias outras coisas, o pessoal preferiu mudar a data novamente, e ela aparentemente vai acontecer no dia da eleição, dia 12 de novembro. Então, legalmente, a gente fez esse papel de convocar uma Assembleia Geral para que ela retomasse o seu poder, para que ela tomasse esse poder de poder decidir sobre a venda ou não do clube. Hoje, Então, mais ou hoje menos por esse caminho. antes de eu fazer essa pergunta, eu estava pensando numa pergunta, mas queria fazer outra. Dessas questões de SAF, de opções de nomes que vieram aí, Carlos Rocha apareceu falando, Grafite também, Mancuso, bom, enfim, até Rivaldo apareceu aí também. Desses ex-atletas do clube, algum procurou vocês? Tem algum envolvimento? Ou tudo isso aí ainda é só espuma, vamos dizer assim? Veja, se procurou o clube, eu confesso que eu não sei informar. Eu não sei se de fato essas pessoas procuraram o Santa Cruz. Podem até ter procurado, mas eu não tenho informação nesse sentido. O conselho não foi procurado em nenhum momento. O único que eu sei que de fato há alguma coisa, aí eu não estou falando que os outros não tenham, mas o que eu sei que tem de fato é Mancuso, até pelos próprios vídeos que ele fez afirmando. E um conselheiro que está à frente desse processo, que é Albertino dos Anjos, ele, inclusive, já declarou que acho que dia 19 de outubro ele vai fazer uma grande coletiva na federação para apresentar esse projeto de Mancuso. E Albertino conversou comigo para que queria apresentar também ao conselho. Eu disse, não, o conselho está aberto para que ocorra essa apresentação. Mas aí maiores detalhes sobre isso eu não tenho. Mas o que eu sei é que, de fato, o Mancuso foi o único, pelo menos, que chegou ao conselho. Uhum. Navian, alguma pergunta? Marino, não passa a impressão de que esse processo poderia ser conduzido de uma forma diferente, né? Porque, assim, em outros clubes, a SAF, ela chega, eu acho que em todos os clubes, né? Ela chega com a esperança de trazer soluções, de trazer conquistas, eu acho que todo mundo tem essa esperança, mas, assim, de trazer soluções, né? Seja financeira ou do futuro do clube. No Santa, hoje, a SAF, antes das soluções, ela está trazendo um pouco de dúvida, né? Porque a gente não está sabendo de certos valores, as pessoas que estão envolvidas nessa SAF, e até repito o que tinha falado, assim, no meio disso tudo está o torcedor, que não sabe para onde seguir, nem quem acreditar, nem quem será a SAF. Não dá a impressão de que esse processo poderia ser conduzido de uma forma mais calma e mais tranquila para o torcedor também, como foi em outros clubes? Não é que a SAF é uma garantia de que vai dar certo, mas eu acho que a instalação dela poderia trazer um sentimento diferente para o torcedor que não de dúvida nesse primeiro momento. E para complementar a pergunta do Mavian, eu queria que você também colocasse, Marina, qual o montante de dívida que existe no Santa Cruz? Porque isso é fundamental em relação ao investimento da SAF, né? Mavia, tipo, eu não acho que é nem impressão, eu tenho certeza. Eu não tenho uma impressão que deveria ter sido diferente, não. Eu tenho certeza que tinha que ser diferente. São escolhas dos dirigentes do clube. Naquele momento foi escolha do presidente Antônio, inclusive, de sequer falar com a imprensa durante tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. Então, o clube preferiu silenciar. Faz dois anos que o clube só se pronuncia por meio de nota. Então, existe um vácuo muito grande de comunicação do clube, uma instituição, com o seu torcedor. Então, naturalmente, quando existe esse vácuo, a imprensa, e fazendo o papel dela, naturalmente começa a buscar informação. Então, você vai pegando um monte de informação cortada, digamos assim, nos bastidores. Você nunca pega a informação completa, porque cada um vai pegando um pedacinho.
e começa um monte de especulação. Cada canal, cada meio de comunicação que faça sua especulação, porque cada meio de comunicação tem um pedaço da informação. E dentro do papel deles, que está corretíssimo, fazer, e o clube não dá uma comunicação oficial, dizendo assim, ó, essas especulações aí, não é isso, é aquilo. O clube não dá nenhum norte. Então, naturalmente, a tendência é desconfiar. É a tendência do torcedor, é desconfiar. Então, o Santa Cruz, ao longo dos últimos 40 anos, é um clube tradicionalmente bagunçado, é um clube tradicionalmente que não paga salário, é um clube tradicionalmente que só tem maus resultados. Então, o torcedor já é desconfiado por natureza com o Santa Cruz. E ainda vem 2 anos de silêncio, a desconfiança vai lá para cima. 2 anos de silêncio e pior, tirando da mão do torcedor o poder de decidir, dizendo assim que numa simples canetada de uma única pessoa, ele tem a capacidade de vender o clube. A desconfiança vai lá para cima. Então, por isso que, em tese, nos outros clubes, que quando se fala em SAF, se fala numa grande esperança, no Santa Cruz, quando se fala em SAF, se fala numa grande desconfiança. Porque o clube, a instituição, naturalmente, por meio de seus representantes, ela optou ficar calada. Ela optou deixar a especulação comer solta, rolar solta. E quanto à questão da dívida, Marcelo, hoje a dívida do Santa Cruz é 300 milhões, tá? São algo em torno de 100 milhões cíveis, dívida cível, 100 milhões de dívida trabalhista e 100 milhões de dívida tributária. De natureza tributária, tá? Tanto de tributo como INSS, FGTS, que são cargos trabalhistas e tudo mais, mas que são devidos à Fazenda. Marino, você tem na cabeça como, lógico, que isso tudo passa por uma discussão e tal, mas você tem um modelo de SAF na sua cabeça que você desejaria para o Santa Cruz, que seria o ideal? Marcelo, eu penso, mas para mim eu não consigo nem pensar direito. Naturalmente, o que eu penso sempre é o seguinte: gestão, de maneira geral, é tentativa e erro. Um dia, a teoria da administração ela foi criada porque alguém tentou de um modelo, não deu certo, foi tentando, e em algum momento deu certo. O Santa Cruz, ele como instituição, ele... Peraí. Olha aí. Tá deixando, peraí. Deixa eu abrir a porta aqui para ir para o quintal, peraí. Vai. A bichinha quer falar, viu? Ah, meu Deus do céu. É porque ela é carente. Aí quando minha esposa tá numa reunião ali, e quando eu tô aqui, aí ela fica querendo a atenção da gente. Ela fica querendo atenção. Ela quer direito a voto. Aí é vamos lá, bronca. passou, Os dois. Numa reunião ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é bronca. Vamos Eu lá. posso falar? Pode, mete bronca aí. Pronto, então, quanto à questão do modelo, assim, eu acho que o Santa Cruz, como associação, ele está há quase 115 anos tentando, e hoje ele está num modelo que ele fracassou. Tanto que, nas últimas eleições, se tiveram muita dificuldade para encontrar nomes que topassem ser candidatos a presidente. Por quê? A bronca e a dificuldade do Santa Cruz é muito grande. Então, eu acredito no Santa Cruz, que tem um potencial enorme, é absurdo. Esses 3 anos que eu tive a oportunidade de estar à frente do Santa Cruz como dirigente, onde eu vou, que eu falo que Santa Cruz, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer negócio com Santa Cruz. Então, eu acho que tem grande chance de ser uma SAF de sucesso, tá? Mas o que eu vejo, principalmente, o que eu consigo pensar é assim: o Santa Cruz ele não consegue sobreviver sem um aporte inicial para dar um gás. Então, se esse aporte vier de 1 milhão de sócios de uma vez só, ou se ele vier de SAF, ou se ele vier de um empréstimo, ou se ele vier de qualquer coisa, ele precisa. Porque ele precisa resolver, ele tem que ter um aporte inicial. Então, se isso vai envolver só o futebol, se isso vai envolver só a base, ou se isso vai envolver o estádio e isso mais, entende? O Santa Cruz parou no tempo,
A gente tem um estádio que é muito bom, grande, mas que naturalmente ele era moderno na década de 80 e 70 e hoje não é mais. Ele está ultrapassado, então ele precisa ser modificado. Qual o custo disso? Não sei, mas o Santa Cruz com certeza não tem esse valor. E não tem condições de, sozinho, no curto, médio prazo, levantar esse valor. Na verdade, né, Marinho, só te interrompendo e me complementando o que você está falando, o Santa Cruz, infelizmente, não tem nem condições de abrir o estádio, né, na verdade, pelo tamanho que ele é, né? Isso. Exato, você vê assim, o esporte agora vai reformar o estádio, mas mesmo o esporte que tem uma condição financeira melhor que o Santa Cruz, ele vai, porque ele teve agora vai ter um aporte da Liga e tudo mais, então ele vai ter um aporte financeiro. O Santa Cruz ele precisa desse aporte para ele dar uma arrumada na casa e aí seguir. Então esse aporte tem que vir de alguém com muito dinheiro, naturalmente. E hoje o modelo é a SAF. E o que eu penso é, como a gente já tentou inúmeras vezes um modelo associativo e não conseguiu, vamos tentar um modelo da SAF. Se não der certo, a gente tenta outro modelo, tenta outro modelo, tenta outro modelo. Mas o modelo que se fala muito hoje é principalmente o modelo de que a SAF vai ter só o futebol sem envolver o patrimônio. Eu acho esse modelo perfeito, mas eu acho que tem que envolver base e futebol, até para a gente ter todo um encaminhamento da estrutura de formação de atleta. Mas eu também, em tese, eu não acho também que é péssimo pensar em alguma coisa envolvendo o patrimônio, não. Eu sei que a gente tem carinho pelo Arruda e tudo mais, mas, tipo, o Grêmio também tinha carinho pelo Olímpico e fez uma nova arena. Isso não quer dizer nada, entendeu? Eu acho que o É o Grêmio tem um desapego, carinho. meu amigo. É o desapego, tem que trabalhar o Então, desapego. assim, exatamente. Eu acho que é massa, a gente tem carinho, legal, mas se tiver uma oportunidade de ter algo melhor, eu não sou daquele que sou resistente, não, sabe? Eu acho que se mude, se modifique, se melhore, se mude de endereço, não vejo problema. Então, tá, Mavinha? Até tem um detalhe importante nisso, porque geralmente quando uma SAF ela se instala no clube, ela vem com um prazo de paciência, né? Daqui a alguns anos vamos conquistar algo. No Santa não tem ter muito paciência, porque o resultado esportivo ele tem que vir logo, né? Porque o Santa precisa de calendário, né? Então a SAF que vier, ela precisa também, diferente de outras SAFs que às vezes chegam com um período de paciência, de instalação, o retorno já tem que ser imediato no ano que vem para conseguir calendário para 2025. Então, até aquele tempo de deixar para ver o que vai acontecer, a SAF que se instala no Santa Cruz não vai ter muito tempo isso. Precisa dar um retorno já imediato esportivamente, que talvez seria o contrário, né? Primeiro o resultado financeiro, administrativo, para depois o reflexo esportivo. O Santa tem que ter um reflexo esportivo já de imediato. Eu acho que teria que ser esse meio de cobrança também, Marino, para o processo da SAF, né? É claro que tem que ter um cuidado para a parte financeira, a parte de instalações, mas o Santa precisa também de calendário, porque o próximo ano, dentro desse calendário, se apresenta de uma forma muito preocupante para o clube. Claro, eu acho, na verdade, todo mundo fala muito assim, o Santa Cruz sem calendário, é horrível comprar, investidor, não sei o quê. Sendo bem sincero, eu acho que como investidor, eu acho que é o melhor, é uma oportunidade única para o Santa Cruz agora. Se brincar, era melhor do que se tivesse calendário, para o investidor comprar. Por quê? Porque eu falo isso. Eu posso estar, não sou dono da verdade não, né? Posso estar Eu ia equivocado. fazer essa pergunta mesmo. Por quê? Né? Era essa a Porque é o pergunta. seguinte, Marcelo, pensa o seguinte, é melhor, o que é o sonho de uma pessoa, eu vou comprar uma empresa em dificuldade, certo? Eu sou contratado para ser um gerente de uma empresa em dificuldade. Qual é a melhor coisa a se fazer? Fecha por um período, arruma a casa e depois reabre. Então, é melhor do que eu tentar ajeitar sem poder fechar. O Santa Cruz já está com um stick de 8 meses sem funcionar, sem fazer nada. Então, assim, vai ser um momento que o investidor vai botar dinheiro, ele vai adquirir o Santa Cruz e já vai ter esse período para arrumar a casinha. Então, quando ele, na verdade, começar a atividade, ele teve 8 meses de preparo. Ele teve 8 meses ali para arrumar a casa, pensar, estabelecer, comprar o que tem que comprar, reformar o que tem que reformar e tudo mais. Então, eu vejo que para um investidor, ele já vai ter esse período. Quanto à questão do desafio de dar certo de cara, ele é um desafio natural que ele vai de encontro ao que as SAFs vêm fazendo, natural, e como investidor a gente vê, por exemplo, do PSG,
City, todas as empresas, tipo, todos esses clubes muito grandes, os primeiros anos do investimento foram difíceis. Eles só vieram conquistar um tempo depois. Mas o desafio do Santa Cruz de contratar, de conseguir um calendário, ele também não é um desafio esportivo tão gigantesco. Ele é um desafio que o Santa Cruz, naturalmente, sempre ocupou esse espaço ali de estar entre os 3, 4 forças do Estado para conquistar uma vaga na Série D. Tanto que ano retrasado a gente conseguiu, ano passado a gente conseguiu, esse ano a gente não conseguiu. Mas, assim, o desafio não é um desafio esportivo muito grande, entendeu? Qualquer investimento um pouquinho maior que a SAF faça, ela já faz maior que todos os clubes do Pernambucano, porque são clubes de orçamento baixo. Então a gente vê um Petrolina, que eu acho que tinha uma folha de 150 mil, era uma coisa assim. Então, se ele fizer uma folha de 300 mil, ele já é o dobro do Petrolina. E que não é uma coisa absurda para o Santa Cruz fazer uma folha de 300 mil. Então, assim, o desafio esportivo ele não é tão grande. Já sair da Série D, ou seja, no ano seguinte, eu já acho que já é um desafio esportivo maior. Não? Essa questão desse seu raciocínio em relação a parar e organizar a casa, ele tem sentido. Eu usei esse termo, esse seu raciocínio, quando o Brasil levou de 7-1 da Alemanha. Esse meu amigo levar 7-1 da Alemanha na semifinal de Copa do Mundo. No Brasil, para tudo aí, para organizar Exato. a casa, que o negócio tá ruim. Tá tão ruim que ainda continua ruim, né? Né? Vamos combinar que ainda continua ruim, mas naquele momento ali a solução foi trocar de treinador. Enfim. Sim. Segue o jogo para a gente conversar. E finalmente, pelo que eu estou sentindo, as eleições foram antecipadas, né? Sou correto, né? Tá correto, tá correto. Para novembro, não é isso? Por favor, 12 de diga a novembro. data, porque pode ser que 12 de novembro. de ontem para hoje já tenha mudado aí alguma coisa. Não, 12 de novembro. Pelo que eu estou andando na carruagem, essa história de SAF vai destravar realmente depois da eleição, né? Ou estou enganado? Acredito que sim, Destravar Marcelo. de vez, assim, para ter o nome, ter Não. tudo, né? Quando logo que Jairo assumiu, ele estava falando muito nisso, de que queria fazer a SAF nesses 30 dias, assim, eu não concordo. Quando eu falei com ele, disse assim, Jairo, eu acho precipitado pelo seguinte, você está entrando agora, vai ter 30 dias de mandato, seu mandato é 30 dias. Em 30 dias, tu já dá uma canetada e vender o clube. Eu disse, eu acho temerário, eu acho que inclusive falta legitimidade para eu e você fazer isso junto. Eu só acho que, mesmo que eu faça junto com você, eu acho que falta legitimidade para a gente. Eu acho que é melhor deixar um novo presidente assumir, um novo conselho, ou seja, que vai ter uma relação institucional talvez melhor, tudo mais, vai ter tempo, e aí ele apresenta. E, inclusive, ele disse, não, Marino, mas Antônio já fez tudo, já. Aí eu disse, olha, isso vai ser um problema de grande rejeição. Ou seja, se você chega agora dizendo que a SAF é de Antônio, como ele vinha enfrentando um processo de desgaste político e com rejeição, isso vai ser um processo, por mais que a SAF seja a melhor do mundo, vai ter um processo de falta de legitimidade. Então, o que eu disse para ele foi, não basta você estar certo, você tem que parecer certo. Então, eu acho que falta, não é legalidade, eu acho que falta legitimidade por todo o processo como se deu. Se um novo grupo, uma nova gestão assume, analisa, entende que essa SAF, naturalmente essa nova gestão vai querer dar uma transparência melhor, vai querer apresentar para o torcedor. Então, a legitimidade vai melhorar e vai dar tempo de você ter um processo de apresentação e convencimento do torcedor que aquela escolha é boa. Hoje, se a gente fosse fazer dentro desses 30 dias, qualquer processo seria atropelado de apresentação. Então, você passou 2 anos negociando, nas palavras de Antônio, faz 2 anos que está negociando, para chegar nessa SAF. Em menos de 15 dias, você quer convencer o torcedor a aprovar, sem ele saber de nada ao longo desse processo. Não, então acho que precisa de mais tempo. Então, para mim, dentro desses 30 dias, era atropelado. Ele continuou pensando, mas aparentemente, agora, já tanto os advogados como o Jair já não estão pensando em fazer nada antes da eleição. Mavinho, eu sei que você já está anotando aí para a matéria, mas vai e faça a pergunta que a gente está chegando ao final da nossa live. Não, aproveito, Marino, para saber como é que está a tua relação com o presidente Jairo, né? Nesse processo de antecipação de eleições, muita coisa foi vivenciado, né? Uma eleição que seria antecipada, depois o problema das assinaturas, as falas dele, depois
a sua fala dizendo que não se recusou em assinar ou não, até oficialmente a antecipação das eleições. Hoje, como é que está a tua relação com o Jairo depois desse processo todo de antecipação de eleições? Não, a relação é muito boa. Naquele momento ali, eu até estava conversando com um amigo meu, dizendo assim, olha, a justificativa que eu dei, ela foi real. Eu realmente, vocês estão vendo que eu até estou meio rouco ainda. Eu ainda não estou 100%. Mas ela foi péssima para mim. A própria torcida ficou contra mim. Quando eu disse assim, cara, eu estava muito doente. E realmente eu estava muito doente, eu não menti. Então, eu passei o dia acamado, então eu optei por não mexer no celular, eu não mexi, eu não vi tudo. Depois eu vi que tinha uma ligação dele, mas quando eu vi que tinha ligação dele, quando ele ligou, eu estava dormindo. Então, assim, eu realmente não peguei no celular. Ah, se é aceitável, se não é, tipo, paciência, eu disse a verdade. Ele, naturalmente, depois ele conversou comigo, disse que ficou com muita raiva de mim, ele ficou puto, soltou aquela nota. Disse assim, Jair, eu não me oponho nem que você tivesse soltado uma nota, que eu disse para ele, eu acho que só o tom que eu não teria usado, eu não gostei do tom. Você poderia ter, tipo, só dito, ó, não consegui contato com o Marinho, por isso não foi possível, tarará. Então, no outro dia, quando a gente já conversou, ele já disse, ó, minha proposta é 12 de novembro, eu disse, ó, já não vou fazer confusão em cima de nada, tá? 12 de novembro, vamos embora. Eu lutei para fazer e, assim, eu até falei isso na entrevista que eu disse assim, ó, é como dois irmãos não brigam, um fala quer matar o outro, mas no outro dia tá de boa, pronto. Essa relação é boa. Na sexta-feira a gente já esteve junto, já definiu a data, já assinou os documentos, então assim, foi só em determinado momento ele agiu com o fígado, no outro eu respondi com o fígado, mas a gente já se acertou e tá tudo muito tranquilo. Quando você falou que estava com a garganta ruim até hoje, eu pensei que você tinha dado uns berros. Aí eu disse, ih, rapaz, o negócio foi ruim, mas não, né? Graças a Não, Deus. Graças a não. Deus. Marina, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu queria que você passasse aí um recado para o torcedor do Santa Cruz em relação ao. Para o torcedor ficar mais tranquilo. Porque veja só, eu entendo aquele voto naquele tema, aquele raciocínio que você deu. É bom trabalhar com a SAF sem jogo, até para ter uma Sim. calma para trabalhar e tal. Eu entendi seu raciocínio. Mas para o torcedor, não é porque o torcedor quer ver o Santa jogar, né? Quer ir para o estádio, o torcedor quer ir acompanhar, quer torcer. E não ter calendário é triste para a tradição que existe do Santa Cruz. Mas eu entendo perfeitamente a sua fala. Então eu queria que você falasse em relação ao futuro do Santa, que esperamos que o sol venha a raiar no Santa Cruz, que vem de tempestade em tempestade cada ano, e que novos frutos venham a nascer com essa possibilidade da SAF. Não, claro, quando eu falo isso, eu disse que é bom para o investidor, não disse que era bom para Santa Cruz. Santa Sim, Cruz é bom sim, você estar sim. jogando. Sim, Eu, sim, como sim. torcedor, eu quero Santa Cruz na Série A. Mas eu estou falando que para o investidor, o potencial do Santa Cruz, pegar um clube desse e ele ter a oportunidade de parar um pouquinho, organizar a casa, é excelente. Então, mas para a gente, como torcedor, como dirigente, como tudo, a gente quer ver o Santa Cruz no disputou. Meu sonho, entre aspas, assim, tá? Que inveja do Fortaleza. Entendeu? Rapaz, fale Pô, não. Eu escrevi isso no meu Instagram, eu dei no seu Instagram. Eu não disse nada. Que inveja. eu só falei, eu gosto muito do presidente Marcelo Paz, converso muito com ele, então assim, eu fico feliz demais por essa conquista dele, mas eu queria que fosse Santa Cruz. Eu preferia o Fortaleza na Série B e a gente na Série A, entendeu? Com o calendário dele. Se ele quisesse trocar, eu aceitava. Mas o que eu digo ao torcedor é assim, a gente passou por um processo nos últimos 40 anos de repetir o que estava errado e de um cerceamento de lideranças. Faz 40 anos que não surge uma liderança no Santa Cruz, que não Verdade, surgem novos nomes. São os mesmos nomes que estão girando. verdade. Então, essas últimas crises do Santa Cruz, o que teve de bom foi que uma geração ali da minha idade, dos seus 30, 40 anos, finalmente decidiu agir e decidiu se mexer. Eu fiz parte do ProSanta, muitas vezes as pessoas perguntam, você é do ProSanta? Eu digo, sou. Fui e fiz parte, sim, do ProSanta. Deu errado e a gente não morreu abraçado com o projeto, não. A gente, pelo contrário, já que estava dando errado, se preocupou em mudar e fazer tudo, mas pelo menos a gente se mexeu, sabe? A gente fazia alguma coisa. Então, hoje existe muita gente nova
muita gente com pensamento diferente do tradicional, que está tentando fazer um Santa Cruz diferente. Então, eu acredito muito no futuro do Santa Cruz. Então, só para o torcedor, principalmente assim, que ele continue acompanhando. Eu acho que houve um despertar muito grande político no Santa Cruz. Acho que a torcida hoje ela está mais politizada do que o natural. Ela vem conversando mais sobre a política do clube. Isso é bom, eu não acho isso ruim. Isso dá pluralidade ao debate. E eu sempre penso que pluralidade é sempre muito bom. Porque se eu penso lá no topo, a outra pessoa pensa lá embaixo, com certeza a gente conversando, a gente vai chegar no meio termo. E às vezes o meio termo é melhor do que lá embaixo ou melhor do que lá em cima. Então, tudo está caminhando para a coisa acontecer de maneira boa. O presidente Antônio saiu, as relações institucionais melhoraram, vai vir a eleição, naturalmente vão vir relações, mas assim, a mudança do estatuto, ela trouxe um fortalecimento ela trouxe um fortalecimento muito grande para o Conselho Deliberativo, então, naturalmente, vai ser um órgão interno mais exigente. Esse despertar do conselheiro, dessa sua importância dentro do processo de fiscalização e de controle, ele vai exigir mais. Então, o exemplo que a gente deu de 2 contas reprovadas, ele também é um legado muito bom, no sentido de que a gente tem, como eu falei, 300 milhões de dívidas e nunca tinha tido uma conta reprovada. Eu acho que alguma coisa errada nessa montagem da instituição estava acontecendo. Então, acho que agora houve esse despertar. Então, eu acho que não tem como Santa Cruz ir mais para trás depois disso. É só realmente, agora dá tempo ao tempo. Seja com o Marino, seja com o Alan, seja com o Jairo, seja com o João, seja com o José. Mas eu acho que agora todo mundo viu que o nível de exigência vai estar maior. Então, todo mundo vai ter um maior cuidado. Essa é a impressão que eu estou tendo. Todo mundo vai ter um maior cuidado. Você já vê pela postura do presidente Jairo, que assim que ele entrou, ele já disse, eu vou respeitar o estatuto. Então, acho que nunca se falou em respeitar o estatuto do Santa Cruz. Nunca. Fazia o que achava melhor, fazia e pronto. E agora não, tá dizendo. Você respondeu uma pergunta que eu fiz no início, né? Por que o Santa Cruz é tanta confusão nas coisas e tal? Porque o errado é certo aí, pelo que eu tô vendo, né? Exato. O errado é certo. Então, e agora aí assim, tá tudo falando, certo. vamos fazer o certo. Agora só deu certo. E outra coisa que eu também acho que aí vai se me permite, um conselho. Claro. Eu acho que eu tenho cabelo branco suficiente para dar conselho, né? Com certeza. Né? É mudar a mentalidade. Não sai da minha cabeça uma frase que dita pelo Zé Teodoro recentemente, onde ele sai, que ele disse: no Santa Cruz é assim. Se quiser o sofrimento como é, feito. Ou se não, vai-se embora. Não pode ser assim, né? Então, que se mude essa mentalidade no Santa Cruz, pelo amor de Deus. Isso. Mavian, agradeço a participação também. Quer fazer uma observação? Vou até mandar aí um comentário. Venda seu peixe também, né? Que você tenha participado aí do seu programa. Diga aí onde é que você tá, por onde é que você anda. Não, eu quero agradecer, Marcelo. O convite estava com o Marcelo semana passada no evento aqui de futebol em Caruaru. A gente está aqui em Caruaru, na TV Asa Branca, afiliada da TV Globo, no GE Caruaru, cobrindo os clubes aqui do interior. Com problemas assim até bem parecidos com o do Santa Cruz. A gente tem o nosso central aqui, que é numa realidade política muito parecida, em outra proporção, logicamente, mas com a realidade política assim. Mas só quero agradecer o convite, agradecer também aí o tempo do Marino, e eu acho que é isso que fica. Eu acho que no final das contas, o torcedor ele só quer voltar a ter bons momentos com o Santa Cruz, e eu acho que aquela frase saber sofrer no esporte que a gente escuta em todo jogo, eu acho um grande erro, assim. Acho que a gente não precisa aprender sofrendo. A gente pode começar a aprender acertando. Eu acho que o Santa tem que começar a aprender acertando, seja com a SAF, seja no respeito ao estatuto ou nas próximas lideranças. Eu acho que o respeito ao torcedor não precisa que tenha sofrimento. Eu acho que precisa haver esse respeito. Talvez a SAF seja um passo para que o torcedor possa começar a ser respeitado e ter bons momentos pela frente. Eu acho que a vitória do Santa Cruz é a vitória do futebol pernambucano. Eu acho que o Santa bem, todo mundo está bem. Não adianta o Santa estar mal, porque prejudica todo o futebol pernambucano. Eu acho que o futebol pernambucano está percebendo isso. Tá começando a entender isso, que o problema do Santa, o problema do Náutico, do Sport, ele prejudica
a fatia, não só a fatia, mas o tamanho da pizza de todo mundo. Eu acho que a recuperação do Santa é importante para todo mundo. Obrigado, valeu mesmo pelo convite. Valeu, Mavian, valeu, Marino, valeu, Pedro. Eita, foi isso. Deu bronca, foi? Não. Pensei que tinha dado bronca no meu sistema. Não, foi no meu sistema que apareceu, deu bronca. Eu ia até tirar uma onda, eu acho que a cachorrinha tá querendo falar. Então é hora da gente... Mas ela tá mesmo. Ela tá louca para falar sobre Santa Cruz. Marino, muito obrigado. Mavian, muito obrigado. Estamos fechando mais uma entrevista hoje com o presidente do Conselho de Santa Cruz para falar da SAF, falar sobre Santa Cruz, especial Santa Cruz. Na próxima segunda-feira nós teremos uma live. Segue a gente aí, Marcelo Esporte Clube. Marca sininho, porque aí você tem vídeo novo. É comunicado tendo vídeo novo por aqui, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Tchau.